Davi Castro, um empresário de sucesso, dono de uma grande rede de lanchonetes, acordou na UTI. O quarto estava mal iluminado, com o som constante dos aparelhos médicos ao seu redor. Seu corpo estava pesado e fraco e sua mente confusa. Enquanto tentava juntar os pensamentos, Davi ouviu uma voz que fez seu coração parar por um momento. "Sim, amor, está tudo certo. O testamento está a meu favor", disse uma voz familiar. Era Lívia, sua esposa, falando ao telefone. "Assim que ele se for, tudo será nosso." O coração de Davi acelerou enquanto ouvia a conversa. Ele fingiu estar inconsciente, apenas abrindo os olhos o suficiente para ver Lívia ao seu lado. Sua voz era fria e calculista. A revelação o atingiu em cheio. Lívia estava planejando ficar com toda a sua fortuna e assumir o controle de tudo. E pior, ela estava planejando isso com um amante. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Assim que Lívia desligou o telefone, a mente de Davi voltou aos eventos que o levaram ao hospital. Ele já suspeitava de traição por parte de sua esposa havia algum tempo. As saídas noturnas, as ligações misteriosas e o desinteresse repentino no casamento eram sinais claros. Mas foi naquela noite fatídica que suas suspeitas se confirmaram. Davi havia seguido Lívia até um hotel de luxo, na esperança de pegá-la no flagra. Seu coração afundou ao vê-la encontrar um homem no saguão, rindo e de mãos dadas com ele. Atordoado, Davi dirigiu pela cidade sem rumo, até que se envolveu em um acidente de carro que quase lhe tirou a vida. Determinado a descobrir toda a verdade e retomar o controle de sua vida, Davi decidiu fingir que ainda estava em coma. Ele precisava de tempo para se recuperar e planejar seus próximos passos com cuidado. Durante as horas que se seguiram, ele observou o comportamento de Lívia, suas conversas e a frieza com que o tratava, ignorando completamente seu estado. Mais tarde, quando já era noite, uma enfermeira chamada Elisa, que parecia ser compassiva, veio verificar seus sinais vitais. Ao contrário de Lívia, Elisa era gentil e seus olhos mostravam preocupação genuína. Davi sentiu uma faísca de esperança. Ele precisava confiar em alguém, e Elisa parecia ser essa pessoa. "Elisa", sussurrou ele quando estavam sozinhos no quarto. Ela se virou surpresa. "Por favor, não diga a ninguém que estou acordado. Preciso da sua ajuda." Os olhos de Elisa se arregalaram, mas ela rapidamente concordou. "O que você precisa?" "Eu preciso sair daqui", disse Davi com sua voz fraca, mas determinada. "Lívia está planejando algo terrível e eu tenho que impedi-la." Elisa olhou para ele preocupada. "Você ainda não está forte o suficiente, mas eu vou te ajudar. Faremos isso com cuidado." Nos dias seguintes, Elisa e Davi começaram a planejar sua fuga. Ela trouxe roupas, ajudou-o a praticar andar e conseguiu um motorista particular para levá-los para a casa de Davi sem levantar suspeitas. Eles esperaram o momento certo. Numa noite tranquila, quando o hospital estava vazio, Elisa levou Davi em uma cadeira de rodas para fora do quarto, evitando cuidadosamente os funcionários e a segurança. Uma vez do lado de fora, Davi respirou fundo o ar fresco da noite. Era a primeira vez que se sentia vivo em semanas. A viagem para casa foi tensa. A mente de Davi era um turbilhão de pensamentos e emoções. Ao chegarem à sua casa, seu coração disparou. Ele tentou abrir a porta, mas o código usado como chave eletrônica não funcionou. Lívia havia trocado. Sem se deixar abater, Davi tocou a campainha. Passos se aproximaram e a porta se abriu, revelando um homem usando o hobby de Davi. O sangue de Davi ferveu. Era o amante de Lívia. "Quem é você?" o homem perguntou com um tom desdenhoso. Antes que Davi pudesse responder, Lívia apareceu atrás do amante. Seu rosto ficou pálido ao vê-lo de pé na porta. "Davi? Mas você deveria estar morto", ela murmurou. "Não exatamente." Davi respondeu friamente. "Você tem algumas explicações a me dar." Lívia começou a gaguejar, tentando se justificar. "Davi, não é o que parece." Os olhos de Davi se estreitaram. "Poupe suas desculpas.
Vocês dois têm 5 minutos para arrumar suas coisas e sair da minha casa. O amante tentou se impor, dando um passo à frente. Davi o encarou com firmeza. Esta é a minha casa. Saiam. Sem outra escolha, Lívia e o amante apressadamente juntaram seus pertences e deixaram a casa. Dentro da casa, Davi se sentou, seu corpo tremendo de exaustão. Elisa, que o havia acompanhado, colocou a mão no ombro dele. Você conseguiu, Davi. Eles foram embora, disse ela. Isso é só o começo. Eu preciso reconstruir tudo o que eles tentaram tirar de mim. E vou precisar da sua ajuda. Elisa sorriu. Você pode contar comigo em cada passo do caminho. Com o apoio de Elisa, Davi sentiu uma nova força surgindo. No dia seguinte, Davi acordou sentindo uma mistura de cansaço e determinação. Sabia que retomar sua vida e sua rede de lanchonetes não seria fácil, mas com Elisa ao seu lado, ele sentia esperança. O primeiro passo seria reunir as pessoas em quem mais confiava. Ele pensou em Francisco, o zelador, e Laura, a copeira, que haviam alertado sobre os problemas antes de seu acidente. Com a ajuda de Elisa, Davi se preparou e ambos seguiram para a lanchonete principal. Davi andava devagar, apoiado em uma bengala, mas seus olhos mostravam a força de quem estava determinado a recuperar o que era seu. Ao chegarem, os funcionários da lanchonete ficaram chocados ao ver seu patrão, que acreditavam ainda estar em coma. Sussurros e olhares de surpresa tomaram conta do ambiente enquanto Davi e Elisa atravessavam o salão em direção ao escritório. Francisco, o zelador, foi o primeiro a se aproximar. Patrão, é você mesmo? Tenho muito a explicar, mas antes de tudo, preciso da sua ajuda. Pode reunir o pessoal? Preciso falar com todos. Francisco concordou e saiu rapidamente para chamar os funcionários. Em poucos minutos, a equipe estava reunida, todos com olhares curiosos e preocupados. Davi respirou fundo antes de começar a falar. Obrigado a todos por estarem aqui. Sei que deve ser uma surpresa me ver, mas eu precisava vir até vocês. Primeiro, quero agradecer por terem mantido a lanchonete principal funcionando durante a minha ausência. Isso significa muito para mim. Nos últimos dias, descobri algo que me abalou profundamente. Minha esposa, Lívia, e seu amante estavam planejando tomar a rede de lanchonetes e minha fortuna. Consegui descobrir a verdade e, com a ajuda de Elisa, eu também consegui voltar. Um suspiro coletivo de choque percorreu o grupo. Davi levantou a mão para acalmá-los. Eu sei que é muita informação para digerir, mas preciso da ajuda de todos vocês agora, mais do que nunca. Francisco, Laura, por favor, venham até aqui. Os dois funcionários trocaram olhares surpresos antes de se aproximarem. Davi sorriu para eles. Francisco, você trabalha aqui há muitos anos. Sempre foi leal e dedicado. Laura, você tentou me avisar sobre tudo, e eu não acreditei. Devo a você um pedido de desculpas e minha eterna gratidão. Os olhos de Laura se encheram de lágrimas. E por isso quero te oferecer uma promoção. Quero que você se torne minha assistente de cozinha. Seu empenho e dedicação merecem ser reconhecidos. Os olhos de Laura se arregalaram em choque. E Francisco, quero que você continue sendo o pilar desta lanchonete. Sua experiência e lealdade são inestimáveis. Francisco sorriu, visivelmente emocionado. Davi sentiu um calor no peito pela lealdade de seus funcionários e sabia que essa era a base sólida para recomeçar sua vida. Tem mais uma pessoa que eu preciso encontrar. Pedro, o homem que me salvou do carro em chamas. Elisa, que observava tudo ao lado de Davi, deu um passo à frente. Acho que sei onde encontrá-lo. Ele costuma ficar perto de um armazém antigo na periferia. Davi se virou para ela, grato. Vamos encontrá-lo. Juntos, Davi e Elisa partiram para o antigo armazém. Ao chegarem, viram um homem sentado encostado na parede com o olhar cansado. Seus olhos estavam apagados, como se a vida o tivesse desgastado ao longo dos anos. Pedro, chamou Davi. O homem olhou para cima com uma expressão de surpresa. Você me conhece? Sou eu, Davi Castro. Você me salvou daquele acidente de carro, disse Davi se aproximando. Aos poucos, a compreensão surgiu nos olhos de Pedro. Eu me lembro, você era o cara do carro em chamas. Sim, e devo tudo a você.
disse Davi com a voz cheia de gratidão. Quero te oferecer um emprego na minha principal lanchonete. Você arriscou sua vida por mim e quero te retribuir por isso. Pedro hesitou, parecendo inseguro. Um emprego? Não sei, faz anos que não tenho um emprego de verdade. Por favor, Pedro, insistiu Davi. Você merece uma chance de reconstruir sua vida assim como eu estou reconstruindo a minha. Pedro olhou para Davi e para Elisa. Tudo bem, disse ele finalmente. Vou tentar. Davi sorriu aliviado. De volta à lanchonete, Davi sentiu uma nova esperança e determinação crescendo dentro dele. Com sua equipe reunida, Davi sentiu que estava mais confiante do que nunca, mas ele sabia que retomar a lanchonete e sua vida era apenas o começo. A traição de Lívia ainda pesava fortemente sobre ele, e Davi estava determinado a descobrir toda a extensão do envolvimento dela em seu acidente e levá-la à justiça. Davi, Elisa, Francisco, Laura e Pedro se reuniram no escritório da lanchonete para discutir os próximos passos. Precisamos de provas concretas do envolvimento de Lívia no acidente, disse Davi com sua voz controlada pela raiva. Não podemos deixar que ela saia impune. Pedro, com sua experiência nas ruas, inclinou-se para a frente. Eu tenho alguns contatos que podem nos ajudar. Conheço um investigador particular que me deve um favor. Ele pode descobrir alguma coisa sobre Lívia e seu amante. Davi concordou, grato pela prontidão de Pedro. Isso parece um bom começo. Elisa, você pode ficar aqui e cuidar das coisas na lanchonete? Claro, respondeu Elisa, com determinação nos olhos. Vou garantir que tudo funcione bem. Elisa e eu vamos continuar a cuidar de tudo, acrescentou Laura. Com o plano em mente, Davi e Pedro saíram para encontrar o investigador particular. O homem, um sujeito de aparência rude chamado Antônio, ouviu atentamente enquanto Davi explicava toda a situação. Então você acha que sua esposa e o amante dela tiveram algo a ver com seu acidente? Perguntou Antônio, coçando o queixo. Eu tenho certeza disso, respondeu Davi. Só preciso das provas. Tudo bem, vou começar a procurar. Vou precisar de alguns dias, mas vou descobrir o que realmente aconteceu. Enquanto Antônio começava a busca por evidências, Davi retornou à lanchonete, determinado a manter sua vida o mais normal possível. Certa noite, Davi recebeu uma ligação de Antônio. Tenho algumas informações para você, disse o investigador. Me encontre no meu escritório. O coração de Davi acelerou enquanto ele dirigia até o escritório de Antônio. Quando chegou, o investigador entregou-lhe uma pasta cheia de documentos. Está tudo aqui, disse Antônio. Extratos bancários, registros de chamadas, até e-mails. Sua esposa e o amante estavam planejando isso há meses. Eles armaram o acidente e estavam apenas esperando você morrer para tomar tudo. As mãos de Davi tremiam enquanto ele folheava os documentos. As evidências eram claras. A traição de Lívia era ainda mais calculada e sinistra do que ele imaginava. Obrigado, Antônio, disse Davi com a voz carregada de emoção. Isso é exatamente o que eu precisava. Com as provas em mãos, Davi sabia que era hora de confrontar Lívia e buscar justiça. Ele voltou para a lanchonete, onde Elisa, Francisco, Laura e Pedro o aguardavam ansiosos. Conseguimos as provas, anunciou Davi levantando a pasta. Lívia e o amante dela vão pagar pelo que fizeram. O próximo passo era levar as evidências para as autoridades. Acompanhado por Elisa, Davi foi até a delegacia e entregou os documentos ao delegado Carvalho, que ouviu atentamente enquanto Davi explicava tudo. Essas são provas sérias, disse o delegado, folheando os papéis. Vamos iniciar uma investigação imediatamente, mas você deve se preparar para uma batalha judicial. Lívia não vai se entregar sem lutar, disse ele. Estou pronto para fazer o que for preciso para trazê-la à justiça, respondeu Davi. À medida que a investigação avançava, a notícia da traição de Lívia e das provas contra ela começou a se espalhar. Os funcionários da lanchonete se uniram em torno de Davi, oferecendo-lhe todo o apoio que ele precisava. Até os clientes demonstravam sua lealdade, expressando seu apoio. Certa tarde, Elisa entrou correndo no escritório da lanchonete com o celular na mão. Davi, você precisa ver isso, disse ela, mostrando uma manchete de notícia.
Lívia foi presa. A polícia tem provas suficientes para acusá-la de conspiração e tentativa de homicídio. Davi sentiu uma onda de alívio passar por ele. Finalmente está acontecendo, disse ele com a voz trêmula. A justiça está sendo feita. Naquela noite, a lanchonete estava em clima de celebração. Francisco, Laura e Pedro trabalharam incansavelmente para atender a grande quantidade de clientes, enquanto Davi e Elisa compartilhavam um momento de tranquilidade no escritório. Você conseguiu, Davi, disse Elisa, apertando a mão dele. Você se manteve firme e saiu mais forte. Davi sorriu, sentindo uma profunda gratidão. Eu não teria conseguido sem todos vocês. Somos uma família. Nas semanas seguintes, o processo judicial contra Lívia foi intenso, mas com as provas esmagadoras reunidas por Antônio, o caso contra ela e seu amante era sólido. As audiências atraíram muita atenção e Davi teve que reviver a dor da traição várias vezes, mas ele encontrou força no apoio inabalável de sua nova família. Finalmente, o dia do veredicto chegou. Davi estava no tribunal quando o juiz declarou Lívia e seu amante culpados de conspiração e tentativa de homicídio. Eles foram condenados a longos anos na prisão. Davi sentiu uma profunda sensação de alívio e justiça. Ao sair do tribunal, foi recebido por Elisa, Francisco, Laura e Pedro, que haviam ido apoiá-lo. Acabou finalmente, disse Davi com uma mistura de exaustão e alívio. Elisa o abraçou com força. Você conseguiu, Davi. A justiça foi feita. De volta à lanchonete, o clima era de festa. Os clientes e funcionários celebravam a vitória de Davi e o início de uma nova era. Mas para Davi não se tratava apenas de sua vitória pessoal. Era sobre a resiliência e a lealdade das pessoas que o apoiaram durante todo o processo. Após alguns dias, Davi convocou uma reunião com sua equipe principal, Elisa, Francisco, Laura e Pedro. Todos se reuniram no escritório da lanchonete, curiosos para ouvir o que ele tinha a dizer. Quero agradecer a todos pelo apoio incondicional. Começou Davi. Sem vocês, nem eu e nem minha rede de lanchonetes não estaríamos de pé. Estive pensando muito no futuro e acho que está na hora de algumas mudanças. Francisco e Laura trocaram olhares curiosos, enquanto Pedro se inclinava para a frente, ouvindo atentamente. Elisa segurou a mão de Davi, encorajando-o a continuar. Francisco, sua dedicação e trabalho árduo mantiveram este lugar funcionando por anos. Quero que você assuma mais responsabilidades como gerente de operações de toda a rede de lanchonetes. Sua experiência é inestimável. Os olhos de Francisco se arregalaram de surpresa. Gerente de operações? Eu não sei o que dizer. Muito obrigado. Davi sorriu. Você merece, Francisco. E Laura, você será meu braço direito na fiscalização das cozinhas de todas as lanchonetes para que possamos manter o padrão. Seu talento e dedicação merecem ser reconhecidos. Laura sorriu, emocionada. Obrigada, Davi. Prometo que não vou decepcionar. Davi então se voltou para Pedro. Pedro, sua coragem salvou minha vida. Quero que você seja o novo gerente da lanchonete principal. Sua determinação é exatamente o que precisamos. Pedro parecia surpreso. Não sei se estou à altura, mas vou fazer o meu melhor. Você vai se sair bem, garantiu Davi. Por fim, Davi olhou para Elisa com carinho. Elisa, sua compaixão e apoio foram meu alicerce durante tudo isso. Tenho algo importante para te perguntar. Davi respirou fundo com seu coração disparado. Elisa, você quer se casar comigo? O silêncio tomou conta da sala por um momento, enquanto os olhos de Elisa se enchiam de lágrimas. Sim, Davi, sim, respondeu ela com um sorriso radiante. A equipe explodiu em aplausos enquanto Davi colocava o anel no dedo de Elisa. Aquela família havia se formado em meio às dificuldades e naquele momento celebravam um futuro cheio de esperança e amor. Nos meses seguintes, a rede de lanchonetes prosperou sob a nova gestão. Francisco garantiu que tudo funcionasse sem problemas, enquanto Laura, com suas habilidades culinárias, atraía novos clientes com novas ideias na cozinha. Pedro, por sua vez, demonstrou ser um líder nato, resolvendo desafios com facilidade e conquistando o respeito dos funcionários. O casamento de Davi e Elisa foi uma cerimônia simples, mas repleta de emoções.
Rodeados por seus amigos e colegas da lanchonete, eles trocaram votos de amor e lealdade, simbolizando a jornada que enfrentaram juntos. Davi sentiu uma profunda gratidão por tudo o que tinha naquele momento, uma nova família, amigos leais e uma vida reconstruída. Com a lanchonete cheia de pessoas queridas, Davi sabia que o verdadeiro valor da vida não estava no dinheiro ou na propriedade, mas sim nas conexões que formamos com aqueles que nos cercam. O que você faria se descobrisse que alguém muito próximo está tramando contra você? Já passou por uma situação em que precisou confiar em alguém para recomeçar? Você acredita que a traição é o ponto final ou pode ser o começo de uma nova jornada? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço por favor que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. Este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo.